Seguimos com mais notícias e informações porque o presidente da República, Lula, passou por exame médico hoje em Brasília. O repórter David de Tarso vai falar justamente sobre esse procedimento que foi realizado por Lula, né, David? Bem-vindo, suas informações, por favor. Oi, Daniel, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Pois é, Luiz Inácio Lula da Silva foi até o Sírio-Libanês em Brasília para passar por um procedimento chamado de ressonância magnética, ele que fez na região do quadril. Ultimamente ele tem reclamado de fortes dores nas pernas, em uma das pernas ele sofre com uma bursite na altura do joelho e por isso tem gerado essas dores. Essa ressonância magnética foi para verificar se a fisioterapia que Lula tem feito tem surtido efeito no tratamento. Lula, no passado, ele já tinha tido um problema articular, mas na região do ombro. Esse problema foi resolvido e agora essa questão envolvendo essa bursite no joelho. Mas foi um procedimento simples, apenas de ressonância magnética na altura do quadril, para verificar então essa questão da fisioterapia, Caniato. Certo, agora, David, na véspera do vencimento daquela medida provisória que prorrogou a desoneração da tributação para gasolina e etanol, o presidente Lula acabou marcando uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, né? Essa reunião deve ser tensa, o que tudo indica, né? Pois é, tensa e extensa, porque várias questões precisam ser avaliadas. O prazo final dessa medida provisória estabelecida no começo do ano termina no dia 28 de fevereiro. Por isso, Luiz Inácio Lula da Silva, Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, além de Fernando Haddad, que está retornando da Índia neste fim de semana, ele que estava no encontro do G20, né? Devem se reunir para discutir o que será feito, se eles vão promover uma extensão de mais 2 meses para que promova a desoneração no preço da gasolina e do etanol, ou se vão acabar com isso de vez, promovendo uma alta no preço desses combustíveis. A estimativa, caso a desoneração não aconteça, né, eles optem por realmente manter os impostos federais nos preços da gasolina e do etanol, é de 69 centavos. A Petrobras conseguiria absorver apenas 20 centavos, ou seja, um aumento médio aí em torno de 50 centavos, algo em torno de 49 centavos no preço só da gasolina, caso volte os tributos em todo o território nacional. Mas a equipe econômica de Lula é contra justamente essa extensão. Eles querem que volte a cobrança desses impostos, porque onera os cofres públicos. De acordo com a equipe econômica de Lula, o impacto mensal é em torno de 3 bilhões de reais, o que daria para promover o aumento do salário mínimo, além de ampliar a faixa daquelas pessoas que têm a isenção do pagamento do imposto de renda. Então, são vários aspectos a serem avaliados nessa reunião. Uma outra alternativa também seria mexer na política de preços da Petrobras, porque se o barril do petróleo está mais caro lá fora, automaticamente gera impactos aqui também no Brasil. Então, promover uma mudança nessa política de preços justamente para que não seja tão sentida essa situação caso o barril esteja muito alto lá no mercado externo. Mas todas as questões ainda precisam ser avaliadas, por isso que essa reunião vai ser tensa e extensa e claro que a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes para saber se eles vão de fato promover uma extensão da desoneração no preço dos combustíveis por mais 2 meses ou se acabam de vez com isso e voltam a cobrar os tributos. Caniato, por enquanto eu volto com você, mas daqui a pouquinho eu trago outras informações aqui na Jovem Pan. Perfeito, reunião importante, a gente segue acompanhando e em contato com o David de Tarso, que daqui a pouco volta aqui na programação da Jovem Pan News. Valeu, David. Adriano Cerqueiro, nosso comentarista aqui no Jornal Jovem Pan. Claro que a suspensão dessa desoneração vai ser um incremento, acabaria impactando positivamente nos cofres do governo, mas também impactaria na cadeia produtiva, já que o aumento no preço dos combustíveis seria imediato, né, Adriano? Agora, como administrar essa situação? Exato, né? Porque, na verdade, é o governo federal que está deixando de ganhar, não é a população, né? O governo federal fala, não, mas a gente vai ganhar mais dinheiro e vai poder investir em políticas públicas em favor da população. Só que o impacto imediato a gente sabe qual que é. É o encarecimento não apenas da gasolina, mas também de vários insumos relacionados a isso. Até mesmo pode impactar, né, na cesta básica de consumos. Sem falar que o mercado está muito atento se o governo federal vai querer controlar mais a Petrobras. A Petrobras, ela passou por um grande desgaste justamente, né, nos governos petistas, com perda, né, de capital, enfim, e recuperou um pouco da sua credibilidade no mercado financeiro mundial
nos últimos anos por conta de uma certa independência em relação à política do governo. Então, vai ser desastroso o mercado entender que o governo está querendo mexer na política de preço da Petrobras, interferir, inclusive, na capacidade dela de distribuir dividendo aos seus acionistas. Então, não é uma conta fácil de ser fechada. Ou o governo abre mão dessa receita e dá um jeito, né, através da reforma tributária que ele diz que está querendo promover, ou o governo, enfim, encare o desgaste, não apenas social, mas também político, caso queira voltar a cobrar esses tributos federais. Enfim, é uma situação que só não está sendo resolvida, só está sendo postergada. Né? Vamos ver se não vai levar um ano de postergamento, como infelizmente aconteceu no caso da guerra da Ucrânia. Pois é, agora Adriano Cerqueiro, o David de Tarso trouxe a informação que Lula fez no dia de hoje vários exames, e especialmente aquele de ressonância magnética na região do quadril. É sempre importante a gente lembrar que Lula é um homem de 77 anos, requer cuidados com a saúde, como qualquer homem nessa idade. Agora, a agenda presidencial ela é muito puxada, né? Muitas viagens, vários compromissos, um dia em Brasília, no outro dia, muitas vezes em um outro país. É preciso, claro, ficar atento à questão de saúde, né? Fazer todos os exames, mas também ter uma boa equipe para auxiliá-lo, né? Geraldo Alckmin pode ajudá-lo nisso, inclusive, né? Com essas agendas. Sim, o problema do governo Lula é que tem um amplo leque de apoio multipartidário e que todo mundo confia no Lula como condutor. Só que ele é um idoso, 77 anos, e com problemas de saúde, e que a tendência é que esse monitoramento só cresça, né, até para evitar problemas maiores. Então, a presença de Lula junto às definições políticas, a própria condução do governo, a gente viu o Geraldo Alckmin, nesse caso grave aí, né, envolvendo o litoral de São Paulo, foi o Alckmin que foi, Lula esteve presente. Então, isso, para o modo como o governo Lula foi montado, isso tende a ser muito complicador. O ideal é que Lula estivesse à frente desses procedimentos, só que a gente sabe que não vai ser tão possível assim como foi no passado.